Boa noite a todos. Robinho, a paz de Deus. Glória sempre dando ao Senhor. Humberto, a paz de Deus. Voz do que clama, a paz do Senhor. Alexandre, a paz de Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Mais uma semana terminando aqui. E agradecendo ao Senhor, Laura, a paz do Senhor. Seja bem-vinda. E a gente tem que só agradecer, irmãos. Temos vivido tempos que o Senhor tem aberto os nossos olhos. José, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Onde, sabe, irmãos, aquele que está ligado no Senhor consegue enxergar o momento e o momento que estamos vivendo. Esse tempo agora que nós estamos vivendo. Então a gente tem que agradecer, irmãos, porque é pelo privilégio de sermos agraciados pelo Senhor e pela misericórdia dele. Missionária, a paz de Deus, Eliana, irmã Malu, a paz do Senhor, User, a paz de Deus. É um privilégio, irmãos. Meu nome é Adriana, Robinho, seja bem-vindo, viu? Irmã Adriana, a paz do Senhor, viu? Seja bem-vindo. Glória a Deus, Ailton, a paz de Deus, todos que estão aqui, irmãos. Vamos agradecer por mais uma semana. Agradecer a Ele. Eu estou tão alegre, irmãos. Vou aí no domingo, vai ser a segunda semana das 72 semanas que o Senhor me chamou para um propósito. E eu só tenho que agradecer a Ele. Vou aí para a segunda semana, no domingo, fazem 2 semanas. Aí falta mais 70 semanas. E tudo para honra e glória do Senhor. Até aqui Ele tem me sustentado. Maileide, a paz do Senhor. Marinaldo, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, boa noite. Boa noite a todos. Larissa, a paz do Senhor. Quer dizer, já um bom dia. Marcos, hoje nós vamos compartilhar a palavra de Lucas, capítulo 6, do versículo... Nós vamos ler até o 49, do 43 ao 49. Lucas, versículo 6, do 43 ao 49, é a nossa palavra de hoje. Paulo, a paz do Senhor. Guilherme, a paz de Deus. Lineker, a paz do Senhor. Todos sejam bem-vindos, bom dia. Deus abençoe a todos. Glória seja dada ao Senhor. Anne Gabriela, irmã Anne, a paz do Senhor. Irmã Laura, seja bem-vinda novamente. Maria Conceição, a paz de Deus. Então, irmãos, a gente vai agradecer, vamos orar agora. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, porque se faz necessário. Deus abençoe, viu, irmã Malu, Flávia Cristina, a paz de Deus. O Senhor vem trazendo palavras, irmãos. Irmã Márcia, a paz do Senhor. Valdemira, a paz de Deus. Para nos trazer a paz, Anne. Paz, irmã Laura. Uma ou outra. Paz de Deus, viu? Sejam bem-vindos. Trazendo palavra onde a gente verdadeiramente temos que confiar em Deus totalmente. A gente vem vindo isso desde a semana passada, no finalzinho da semana passada, início da semana, fomos falando, estamos terminando a semana mais uma vez. A Anne estava só me pedindo, ela está assistindo. Amém, irmã Laura, amém. Glórias ao Senhor. Sejam bem-vindas. E o Senhor vem terminando a semana novamente, irmãos, requerendo de mim e de você da confiança total no Senhor. E Ele traz mais uma palavra para a gente entender que essa confiança tem que estar firmada. Se não for dessa forma, as coisas não chegam na minha vida e nem na sua. Diaconisa Sandra, paz de Deus. A gente tem que, irmãos, acreditar em Deus totalmente. Porque o que está para vir, os tempos que estão chegando, vão ser tempos onde o mundo vai tentar tirar a tua certeza que você tem em Cristo, a sua certeza de ser filho de Deus. Então a gente tem que, irmãos, se firmar na palavra, não é nas pessoas. Porque as pessoas são falhas, são humanas como você, como eu. E se a gente coloca a nossa confiança, Isa, a paz do Senhor, seja bem-vinda, nas pessoas, no ser humano, a gente tende a se frustrar. E é onde muitos têm se perdido. Mas quando a totalidade da nossa confiança está no Senhor, pode acontecer o que for. Pode o mundo tentar mudar, tentar colocar dúvidas e sis e porquês, mas aquele que está firmado no Senhor não vai variar, vai sempre estar firme. Então não vai se decepcionar, não vai se frustrar. A palavra de Deus hoje, Raimundo, a paz de Deus, vai trazer uma palavra, essa palavra, Marisete, a paz de Deus, Diego, a paz do Senhor, para a gente entender mais uma vez, firmar os nossos pés no Senhor, porque é dele que vem todas as coisas, tudo vem dele, tudo é para ele e como ele quer.
Já está escrito, a minha é a tua história, Jackson, Valdemira, paz de Deus. Está escrita, o Senhor escreveu mesmo antes da gente nascer. Fátima Pedro, a paz de Deus, seja bem-vindo. Então, irmãos, a gente só temos que confiar e deixar o Senhor dirigir. Porque tudo que Ele escreveu para mim e para a tua história é perfeito. Não tem falhas, não vou dizer frustrações, porque a gente é humano, irmãos, e a gente verdadeiramente, uma hora ou outra, a gente fica frustrado com algumas coisas. Mas não temos que permanecer frustrados, porque nós temos um Deus que aquilo que a gente não consegue fazer, Ele faz. E de uma maneira excelente, de uma maneira que não vai quebrar lá na frente, é perfeita. Então temos que confiar. O Senhor tem chamado muito desde o finzinho da semana passada, início dessa, estamos terminando falando disso novamente. Irmãos, eu não tenho problema de repetir. Eu não estou aqui para falar a minha vontade, fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. E isso é necessário. E cada vez mais que as profecias do Senhor vão se cumprindo e a volta dele vai se aproximando, a gente tem que estar sempre firmado no Senhor. E isso começa, o início disso tudo começa na confiança. Jackson, a paz de Deus, seja bem-vindo, Deus abençoe. Tem que ser na confiança total no Senhor, tá bom? Lucas capítulo 6, do 43 ao 49, é a nossa palavra de hoje. Maria Catarina, aqueles que desejarem, tiverem fé, quiserem, coloca um copo com água, eu sempre falo isso. Porque às vezes a gente, irmão, está com dor e às vezes está com um problema dentro de casa, que é um filho com a esposa, com o esposo, com uma filha, precisa de uma libertação, precisa de uma transformação. Começa com o nosso agir, a gente profetizando a palavra do Senhor, a gente pela fé pedindo ao Senhor e Ele fazendo em teu e meu favor, se assim a gente não duvidar. Porque eu tenho visto, irmãos, ao decorrer desse tempo que o Senhor me chamou para esse propósito aqui, de fortalecimento de um povo, eu tenho visto muitas coisas. São pessoas quebradas, irmãos, espiritualmente, porque a vida não está muito legal, as coisas que eu rodeio não estão dando certo, e as pessoas foram perdendo a fé, porque foram perdendo a certeza de que Deus é Deus e Ele sempre vai ser Deus, independente de ministério ou não, mas tem confiado em pessoas, tem se decepcionado e tem parado no meio do caminho. Michele Assis, a paz de Deus. Mas nós, irmãos, temos que sempre, mais uma vez dizendo aqui, temos que estar firmados no Senhor. Porque as coisas que a gente estamos vendo, Dilma, a paz do Senhor, tudo que a gente está vendo estava escrito, irmãos, não é para tornar-se como um espanto para ninguém, mas por conta de muitos não meditarem, não tem esse cuidado, irmãos, não tem esse costume de buscar dentro da palavra, conhecer a palavra de Deus, conhecer quem é Deus, conhecer quem é Jesus, conhecer quem é Espírito Santo, tem se perdido. Porque as coisas têm acontecido e tem muita gente, irmãos, ficando abalado com medo. Não é para ter medo. Cumprimento de profecia não é para você temer, é para você glorificar. Porque verdadeiramente o Senhor é fiel à palavra dele. E nada do que ele falou, nada do que foi profetizado, mesmo no Velho Testamento, que vai se cumprir, está se cumprindo muitas delas diante dos nossos olhos, não é para a gente se espantar. É para a gente se alegrar e louvar ao Senhor que verdadeiramente tudo que Ele falou está se cumprindo. Mas eu vejo pessoas, irmãos, que são cristãs mesmo, pessoas que conhecem um pouco da palavra, se espantando com algumas coisas. E não é momento de se espantar, é momento de se preparar. Cada vez mais se fortalecer no Senhor. Roberta Silva, paz de Deus. Não nas pessoas, estou dizendo, irmãos, no Senhor. Porque Ele não mente, Ele não volta atrás com a palavra dele, Ele não vai lhe frustrar. Porque tudo Ele deixou às claras. Basta você se posicionar e ter um pouquinho de vontade, irmãos. Pedir a Deus para que você dê um passo. Carla, paz de Deus, seja bem-vinda. De meditar, irmãos, na palavra. Ah, irmão, mas eu estou passando por tanta luta. Meu irmão, o remédio para muitas das nossas lutas está aqui na palavra. Mas a gente fica buscando, irmãos, aqui e acolá, fazendo de pessoas, irmãos, pessoas até sérias, como videntes, irmãos. E não é de vidência que nós precisamos nos fortalecer, nos firmar no Senhor.
porque é dele, irmãos, que vem todas as coisas. É ele que direciona a tua vida. Tudo está no controle das mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu só estou falando isso aqui porque hoje eu estava assistindo um vídeo e não é o primeiro que eu vejo. Eu vejo muita gente falando de uma tal de uma nova ordem mundial, dos homens, dos senhores desse mundo. E eu vejo eles colocando um peso tão grande, uma força tão grande nessas pessoas, esquecendo que tudo está no controle do Senhor. Coisas que estão dando aí nomes para nova ordem mundial, senhores do mundo. Irmãos, antes disso tudo, está escrito que muitas dessas coisas que estão se acontecendo, iria acontecer. E não foi os senhores do mundo, nem nova ordem que fez isso. Foi Deus que deixou escrito, para se prepararem para esses momentos. Então, irmãos, quando o Senhor fala para a gente se preparar, é para a gente se preparar. Não é para a gente se espantar ou ficar dando poder a essas pessoas, porque eles não têm poder nenhum. É simplesmente eles são usados para que aquilo que foi dito, que aconteceria próximo à vinda do Senhor, acontecesse. Então tudo está no controle. Eu estava falando com meu esposo hoje, a gente vendo, e a gente conversando, eu falando, às vezes as pessoas parecem que dão poder para um ser humano que maior do que esse ser humano é Deus, e tudo que está acontecendo está escrito. Então não foi nenhum ser humano que está aí, tem um poder extraordinário para estar controlando a vida de ninguém, simplesmente é o Senhor. Por quê? Porque a palavra dele tem que se cumprir. Então não se espante, irmãos. Já vem, tempos, as irmãs que já estão aqui, eu sempre venho, aos poucos eu venho falando, porque o Senhor, irmãos, ele não quer que ninguém force o outro a entender o que está para vir. A gente tem que chegar a esse entendimento. Como? Meditando, orando, compartilhando a palavra de Deus. E assim a gente vai chegando à revelação daquilo que o Senhor quer. Mas tem que estar firmado na palavra, porque nada vai acontecer, irmãos, fora da palavra. O que está escrito, está escrito. Não tem como apagar. A palavra de Deus, irmãos, pode passar gerações, milhares de gerações. Ela não vai mudar. Quem muda somos nós. Irmã Márcia, paz de Deus, seja bem-vinda. Quem muda é o ser humano. Mas aqueles que estão firmados no Senhor, que procura esse cuidado de estar firme no Senhor, irmãos, pode acontecer o que for. Não vai se espantar, não vai se abalar, vai entender e vai agradecer e vai glorificar que verdadeiramente o Senhor é fiel a tudo que Ele falou. E se Ele é fiel a tudo que Ele escreveu, quanto mais as promessas que Ele tem para a tua vida e para a minha vida. Então, irmãos, confie totalmente no Senhor, porque há necessidade disso. E é assim que a nossa fé vai se multiplicando, é assim que a nossa força que vem de Deus vai aumentando para a gente vencer todas as nossas batalhas e lutas. Amém, irmãos? Então, se você tiver fé e assim desejar, deixa um copo com água, tem carteira de trabalho, precisa de uma porta de emprego, meu irmão e minha irmã, meus irmãos, no início, antes da gente começar aqui, o Senhor já está aqui, os anjos dele já estão aqui, Alessandra, a paz de Deus, intercedendo, irmãos, trazendo resposta, porque muita coisa antes da gente apresentar, colocar diante do altar do Senhor, na presença de Deus, ele já sabe. Então ele já manda os anjos para ficarem ali, já trabalhando em meu e teu favor. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos, Deus é Deus, Ele pode mudar o cenário da tua vida, quer seja, mais uma vez aqui dizendo, casamento, familiar, sentimental, vida financeira, na saúde, no teu ministério, Deus é Deus. E Ele é poderoso para fazer. Nós vamos falar um pouco desse Deus em Lucas capítulo 6, versículo 43 a 49, que vamos compartilhar e profetizar a palavra de Deus e compartilhar daqui a pouco. Tá bom, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais uma semana que está terminando, mais um tempo, mais uma oportunidade que nós estamos já no sábado, iniciando mais um dia, na presença dEle, falando dEle. E onde estão 1, 2, 3, 1.000, 100... o Senhor está ali, irmãos, andando no meio. Ele já se faz presente. Então confia, começa a apresentar ao Senhor desde agora aquilo que você precisa. Júlia Gonçalves, a paz de Deus, começa a colocar diante de Deus as tuas necessidades. Entra ali na presença do Senhor e apresenta as tuas causas. Nós vamos orar agora, depois vamos orar no final,
Vamos ler a palavra entre as duas orações, mas você já vai aí preparando teu coração para colocar diante do Senhor aquilo que você precisa, porque Ele é fiel para responder. Amém, irmãos? Nós estamos aqui porque somos filhos dele e confiamos totalmente que assim será, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, Wagner? A paz do Senhor, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite não, bom dia, a paz do Senhor. E vamos orar, tá bom, irmãos? Para nós compartilharmos a palavra de Deus, de Lucas, em nome de Jesus. Apresenta meu nome e da minha. Vamos estar orando, tá, Wagner? Se você quiser, e assim, coloca aí, tá? Um sim. Quer que eu coloque o seu nome e o nome dela no caderno de oração? Se assim você quiser, não quer dizer que eu não vou orar, tá? Eu já vou orar. Mas, se você quiser que coloque, eu coloco aí toda vez que a gente tiver. Eu vou estar sempre repetindo isso aqui, tá, irmãos? Os irmãos que já estão aqui, me perdoem, tá? Às vezes parece repetitivo, mas tem gente nova e tem pessoas que precisam. Aí pode? Então eu vou colocar, tá, Wagner? Em nome de Jesus. Luana e Wagner. E Deus é fiel, viu, Wagner, para fazer aquilo que você precisa, aquilo que você deseja do fundo do teu coração. Deus é poderoso para fazer. Júlia Gonçalves, Juciano, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos? Começar aqui orando no poder da oração. Aleluia. Amém, irmão. Amém. Confie mesmo, é na totalidade. A gente confiando totalmente no Senhor que as coisas acontecem. Eu sei que é um momento difícil, é difícil a gente ver, né? Uma pessoa que está junto e de repente ir para o mundo. Mas o Senhor é Deus, porque a marca que o Senhor tem numa pessoa, ela não se apaga. A gente tem esse livre-arbítrio de escolher. Mas quando tem uma marca mesmo, irmãos, da parte de Deus, pode a pessoa rodar o mundo, ela vai voltar. Ela vai voltar e vai compreender e vai voltar para os pés do Senhor, sabendo que Deus é Deus. E o que Ele escreve ninguém apaga. A gente pode até fazer uns desvios, mas o Senhor traz de volta, tá bom? Então, em nome de Jesus, assim vai ser, eu creio, em nome do Senhor, na tua vida, na vida da tua esposa, tá bom? Vamos orar, irmãos, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esse dia. Louvado seja o santo nome do Senhor, Pai amado, Pai bendito, obrigado, meu Deus. Obrigado por mais uma semana, obrigado por mais um final de semana que está se iniciando, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu o privilégio de viver pela tua santa misericórdia. Obrigado pelo dia de ontem, que talvez para muitos não foi tão bom assim, mas se terminou o dia, temos que agradecer, porque o Senhor nos guardou e cuidou de nós. Mais um dia vencido, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu coloco diante de Ti cada vida, cada família, do caderno de oração, dos que estão aqui presentes na live, dos que vão escutar mais tarde, lá na outra plataforma, no grupo que nós temos também. Em nome de Jesus, que a mão do Senhor, que sempre opera milagres e sempre continuará operando, opere nessas vidas aquilo que eles precisam. Pai, em nome de Jesus, eu apresento o Wagner e a Luana. Senhor, o Senhor conhece esse casal antes mesmo deles nascerem ou pensarem em serem um ser, na verdade. O Senhor sabe de todas as coisas, a história deles foi o Senhor que escreveu, e eu creio em nome de Jesus que aquilo que o Senhor une, ninguém pode separar. Mas o Senhor é um Deus que sempre nos garante, mostra dentro da palavra do Senhor, que às vezes essas coisas acontecem. A gente faz as nossas escolhas, mas o Senhor é um Deus que nos coloca uma marca, e essa marca não se apaga. A marca na vida da Luana, Pai, em nome de Jesus, pelo esposo dela que estava pedindo oração aqui. Há uma marca, há um sinal da parte do Senhor na vida dela, que em nome de Jesus ela volte para a tua presença, que ela venha fazer parte novamente da tua família. Meu Deus e meu Pai, não há nada nesse mundo que possa ser maior do que fazer parte da tua família. O Senhor é um Deus que transforma, que muda. Pai, visita a Luana onde quer que ela está agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Meu Deus e meu Pai, que em nome de Jesus o teu toque venha na vida dela para que ela venha reconhecer e voltar e trilhar os passos que levam a Ti. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é um Deus que transforma, mas nós estamos pedindo aqui uma transformação de dentro para fora na vida da Luana.
para que ela, em nome de Jesus, seja uma nova criatura, transformada e moldada pelo Senhor. Assim também como eu peço e oro pela vida do Wagner, do esposo, que também haja uma mudança, uma transformação, para que ele esteja preparado para receber algo novo, uma esposa transformada pelo teu poder. Que em nome de Jesus eles voltem, Pai, essa aliança seja fortalecida em novidade, em um novo mover do Senhor na vida deles, para que em nome do Senhor seja como se fosse um cordão que não se quebra e uma aliança que não se amassa. Em nome de Jesus nós profetizamos, Pai, a tua mão, o teu movimentar na vida da Luana e do Wagner, em nome de Jesus, para que eles sejam testemunho da tua misericórdia, sejam testemunho dos seus milagres, para levantarem muitas outras vidas em nome de Jesus. Que assim seja na vida de cada irmão e irmã que está aqui, cada um que está passando, independente das suas necessidades e do que está passando, mas o Senhor é um Deus que tem poder para mudar toda a história, toda a situação e todo o cenário. Meu Deus e meu Pai, obrigado pelas vidas que passaram essa semana aqui na nossa live, que pediram oração, que estão aqui no caderno de oração. Visita cada um delas, Pai, visita cada um desde quando? Desde janeiro, que nós estamos com esse caderno de oração. Em nome de Jesus, todos que pediram oração também sejam visitados, Pai, agora. Que eles possam receber de Ti a graça e a misericórdia de ser mais uma vez respondido, ter uma vitória vinda da Tua parte nas mãos deles. É o que profetizamos e agradecemos e louvamos ao Senhor porque cremos que assim está sendo feito, para honra e glória do Teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, eu louvo ao Senhor pelos Teus anjos que já estão aqui intercedendo por essa live. Obrigado pela Tua presença, Pai, que sempre está aqui para trazer uma palavra para um coração e para uma vida certa, para pessoas que estão precisando, para se fortalecerem no Senhor. Para que a mão do Senhor opere milagres, para que a mão do Senhor endireite os caminhos, para que a mão do Senhor cure, liberte, transforme e salve principalmente. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Glória, glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui a passagem de Lucas, capítulo 6, do versículo 43 ao 49. Guilherme, seja bem-vindo. Paz de Deus, tá, irmãos? A todos que foram chegando enquanto eu estava de olhos fechados, bom dia, tá? Maria Valéria Varela, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Em Lucas 6, capítulo 40, versículo 40, do 46, não é 43, tá? Perdão, tá, irmãos? É 43, do 46 ao 49. Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49, que fala do alicerce, que diz assim: Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês com que se parece a pessoa que vem e ouvem a minha mensagem e a obedece. Essa pessoa é como um homem que, quando constrói uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas o que ouve a minha mensagem não é obediente a ela, é como um homem que constrói uma casa na terra, sem alicerce, na areia. Quando a água bate contra aquela casa, ela cai logo e fica totalmente destruída. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a Tua palavra de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Obrigado, meu Deus, porque toda a palavra do Senhor, ela nunca vai voltar vazia antes que ela se cumpra aquilo que o Senhor determinou. E hoje, mais uma vez, é uma palavra de alerta, uma palavra de esperança e uma palavra onde o Senhor testifica que aquele que é obediente não se dobra, não cai. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por cada passagem, mais essa passagem que o Senhor dá dentro da Tua palavra para nos ensinar, para nos fortalecer, para que a gente estejamos firmes cada vez mais em Ti.
Mais uma vez eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a partir de agora eu diminua, Pai, para que o Senhor cresça. Que a tua vontade seja soberana aqui. Que eu não fale nem a mais nem a menos daquilo que o Senhor quer que seja dito aqui. E aquele que necessitava dessa palavra, que o Senhor está enviando um recado direto e claro, obedeça, ouça a tua palavra e siga e pratique, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Palavra de Deus de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Deus abençoe, viu, irmã Malu? Perdão. MMK, paz de Deus, seja bem-vinda. Irmã Rosa, paz do Senhor, também seja bem-vinda. O Senhor vem trazendo aqui uma comparação. Ele fala assim, eu vou mostrar para vocês, porque muitos têm dito, Senhor, Senhor, mas não obedecem o que eu falo, não ouvem, não colocam em prática aquilo que eu digo. O que a mensagem, o que a palavra do Senhor, Viviane, menina dos olhos de Deus, a paz do Senhor, seja bem-vinda, não faz aquilo que Deus determina. Aí Jesus começa a falar, olha, eu vou falar bem para vocês entenderem isso que eu estou afirmando aqui, que muitos de vocês falam Senhor, Senhor, mas não obedecem e muito menos fazem aquilo que ouvem da minha parte. E ali ele compara um homem que, quando ele obedece, ouve a mensagem do Senhor e obedece, ele é como um homem que está cavando. Ele cavou a terra bem fundo e fundou os seus alicerces na rocha. Então a água vem, o mar vem, vai bater nela e ela não vai se mover. Por quê? Porque ela está bem alicerçada. Ela está sendo bem construída, ela foi bem construída, na verdade. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não obedece e não pratica, é como fosse um homem que simplesmente cavou, mas cavou na terra. Fez de qualquer maneira e ali fundou seus alicerces na areia. E quando a água vem, quando bate nessa casa, ela simplesmente cai. E ela não só cai, ela é totalmente destruída. Assim diz a palavra do Senhor. A rocha, irmãos, é Deus. E para a gente alicerçar os nossos alicerces na rocha que é Deus, tem que ser através de Cristo. Porque é Ele que nos dá esse acesso ao Senhor e nos ajuda a construir a nossa casa, que é a nossa vida espiritual, que é a nossa caminhada para chegar mais próximos do Senhor firmes. Mas tem muita gente que fala, Senhor, Senhor, eu lhe amo, Senhor, Senhor, eu lhe escutei, glória a Deus, toma posse. Mas a partir do momento que se afasta daquele momento, os dias vêm, as coisas começam a acontecer e aquela força e aquilo que foi tomado posse, da certeza que Deus iria mudar a história, que Deus iria fazer algo para elas, simplesmente some. É como a casa dessa pessoa que coloca os alicerces na areia. Rubinaldo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A água vem, as intempéries vêm, simplesmente ela cai, mas ela não só cai, ela é destruída, ela não fica nada de pé. Por quê? Porque colocou os alicerces de qualquer forma, não foi fundada, não foi arraizada no Senhor. Aqui, irmãos, é simplesmente um exemplo que Cristo estava dando. E na verdade, Joelson, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Diogo, quer dizer a paz do Senhor. Boa madrugada também, viu, Joelson? Então, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo aqui, quem é a rocha? É Ele. E para a gente cegar e colocar os nossos alicerces e estar firmado em Deus, tem que se passar por Cristo, a gente começar a olhar para Cristo, obedecer às coisas que Ele veio fazer aqui, porque Ele nos salvou, irmãos. Foi por nós. O Senhor Jesus morreu na cruz por mim e por você. E ali foi firmado, foi consumado promessas, foi ali firmado coisas que o Senhor prometeu. E assim vai chegar a mim e a você as promessas que foi conquistada na cruz do Calvário. Mas não basta só falar, eu lhe aceito. Não basta falar, Senhor, Senhor, eu lhe amo. Tem que praticar. Tem que ter o seu ir, tem que ter o seu se esforçar. Quando o Senhor fala que cavou e colocou os seus alicerces na rocha, porque se a gente trouxer PFR, a paz do Senhor, Antônio, a paz de Deus, Helena, a paz do Senhor, se a gente vir, irmãos, um pouquinho, vamos para o nosso tempo aqui, para o nosso olhar, construir uma casa
numa rocha, vamos supor, pessoas, porque a gente já viu, né, irmãs? Pessoas que constroem em cima de pedra, em cima de... Não é a mesma coisa de construir num terreno normal. Há uma técnica, há um trabalhar diferente, para que aquela casa, mesmo em cima daquela rocha, ela se sustente. Tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura. Então, quando o Senhor fala, olha, ele cavou, mas construiu seus alicerces na rocha. É o Senhor dizendo para mim e para você, tem que ser caminhado de degrau por degrau, irmãos. Não adianta querer pular degraus, eu já falei sobre isso aqui. A escada é subindo, mas tem muita gente, irmãos, que não quer passar degrau por degrau, começa a pular. Só que quando chegar lá em cima, não tem estrutura para se manter. Davi, a paz de Deus, não vai ter estrutura para ficar ali, para receber aquilo que Deus tem. Então não é melhor a gente caminhar degrau por degrau, vivenciar cada degrau, cada momento, sabe, irmãos, para poder se fortalecer, para passar para o outro, para chegar no momento que o Senhor já marcou, para você receber a sua promessa, aquilo que você está pedindo, você está estruturado para permanecer ali, para permanecer com a tua bênção na mão, para que ela venha dar frutos para você e para muito mais pessoas, porque quando a gente, irmãos, tem promessa e as promessas chegam nas nossas mãos, a gente é testemunho para a vida de outro, para aumentar a fé, para ajudar que aquele que está caído se levante. Mas tem que se buscar isso, irmãos, tem que cavar. Não dá para construir a nossa vida espiritual, a nossa vida com o Senhor no raso. Tem que ir aprofundando. E todo aquele que cava bem, que aprofunda-se em conhecer a Deus e as Escrituras, Jesus e o Espírito Santo, ele é fortalecido, ele é estruturado. Então pode vir qualquer tempestade, qualquer vento, quer seja água, quer seja o que for, vai bater e ela não vai nem se abalar, não vai sair do lugar. Mas tem muita gente, irmãos, que fala da boca para fora. Dentro, basta passar a semana, basta passar alguns dias. Aí parece que aquilo que foi promessa, que a pessoa recebeu e tomou posse, vira pó. E ali começa o diabo a entrar com as dúvidas, incredulidade, fazer com que a pessoa fique com medo. Aí começa a retroceder, fica parado. Eu não vou fazer mais porque eu comecei a orar. Parece que tudo deu uma reviravolta. Irmãos, tem coisa que a gente tem que entender. Que Deus é Deus. E para nos entregar algo e para a gente viver a Deus, tem que haver uma estruturação da paz de Deus nas nossas vidas. Porque nós precisamos se alinhar com as coisas do Senhor. E outra, quando você passa a buscar a Deus, irmãos, a gente tem que entender que o inimigo não vai ficar alegre de você sair do mundo, de você sair das garras dele. Ele vai começar a vir para cima de você, vai começar a fazer situações para que você pare. Gabriela, paz do Senhor, para que você volte. Mas o Senhor fala que aquele que permanece, irmãos, nele, aquele que confia e permanece, recebe tudo o que foi prometido, porque ele é fiel para cumprir. Lígia, a paz do Senhor. Mas muitas das vezes, irmãos, as pessoas falam, como Jesus começou a falar aqui. Olha, muitos dizem Senhor, Senhor, mas ouve a minha palavra e não obedece, não a pratica. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Como as duas pessoas são dois tipos de alicerce. Tem aquele que se alicerça, que se preocupa de se aprofundar em conhecer a Deus, se aprofundar em conhecer os passos de Cristo, se aprofundar em saber como o Espírito Santo se movimenta, não do jeito que muitos lugares estão aí, tá, irmãos, movimentando o Espírito Santo. Para alguns saberem que tem coisas aí que não está na palavra, né? Mas direcionando. Não, o Espírito Santo de Deus é livre. Quando Cristo conquista, rasga a nossa cédula e nos salva, ele simplesmente nos liberta. Mas a gente tem visto muita gente que fala Senhor, Senhor, vivendo numa prisão, vivendo aprisionado por doutrinas, por homens, por pessoas. E a gente tem que ter essa liberdade em Cristo. E essa liberdade Cristo conquistou para mim, para você. Não é para você ser libertino, irmão. Sair fazendo o que quer,
fazendo a sua vontade, para não confundir aqui depois falar, irmão, tá pregando aí que eu posso fazer todas as coisas. Não, a própria palavra diz que tudo se pode, mas nem tudo convém. E para você entender o que convém ou não em Deus, você tem que saber como é que é. O que Ele é, o que Ele pede, o que Ele quer de mim, de você. O que Ele requer que a gente faça. E o que Ele sempre, irmãos, tem cobrado muito é a gente confiar nele. Não é nas pessoas. Não confie em carro, cavalos, essas coisas. Confie no Senhor. Porque você confiando nele, você tem o direito e o livre acesso de receber as promessas. Se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, seguir os passos dele, aí as promessas chegam na minha e na tua vida. Jesus aqui vem trazendo aqui um ensinamento precioso, que não é só aceitar Jesus só e ficar ali parado, sem procurar conhecer mais, sem cavar mais fundo para conhecer mais essa pessoa que muitos falam, eu aceitei, eu amo, você tem que cada vez mais se aprofundar. Irmãos, isso a gente vai fazer até o dia da gente partir dessa terra. Sempre tem que estar buscando. Sempre tem que estar buscando para se fortalecer. Zaque, a paz do Senhor seja bem-vindo. Tem que se fortalecer. Irmã Keila, a paz de Deus seja bem-vinda. Tem que se manter, irmãos, no Senhor. Então, aquele que firma os seus alicerces na rocha que é Deus, pode vir qualquer tempestade, pode vir qualquer movimentar de águas. Não vai se abalar, não vai ruir. Por quê? Porque está bem firmado, está bem alicerçado. Marcos Paulo, a paz de Deus. E aquele que infelizmente ouve a palavra de Deus, não cava, não procura se aprofundar mais, fica aí ouvindo aqui, ali. No fim não toma posse aqui. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já falei aqui outras vezes. Você vai hoje, assiste uma pessoa falando de Deus, aí você toma posse. Vamos supor que hoje é segunda. Aí na quarta-feira você tá, eu recebi, Deus é por mim e tal. Quando passa a terça, você ainda tá naquele fervor. Mas chega na quarta-feira, você ouve outra mensagem, aquele que não se mantém, sabe, firme num lugar, ouvindo, direcionado por Deus. Aí vai e escuta de outro. Eu tomo posse disso, também é para mim. Mas você nem recebeu aquele que você pegou na segunda. Aí fica quarta, quinta, num maior fervor. Na sexta-feira escuta outra, essa e toma posse de novo. Mas nem recebeu a da segunda, nem a da quarta. Aí quando chegar na sexta-feira, se alguém perguntar, mas qual foi a promessa que você tomou posse lá na segunda-feira? A pessoa não lembra mais. A pessoa não lembra porque pegou a de segunda, depois pegou a de quarta e já está na sexta-feira pegando outra. Se perguntar daqui 15 dias qual as promessas que pegou da segunda-feira, aí piorou que a pessoa não lembra. Mas o que a palavra de Deus diz? Que toda palavra tem que ser guardada, irmãos, a gente não pode esquecer. E eu vou dizer, irmãos, o Senhor não é vendedor de feira que pega a bacia e fica lá, olha, 3 por R$1, olha, 4 por R$1, não. Pega uma palavra. Você está precisando de algo, você ouviu e sentiu que Deus falou contigo, pega essa palavra, irmãos, e não largue dela enquanto ela não se cumprir na tua vida. Para de ficar aqui e acolá, porque no fim você não recebeu de nenhuma, porque você recebeu uma, na quarta você jogou fora a primeira e já está pegando outra. Se na sexta você toma posse de outra, você já jogou fora da segunda e a da quarta-feira, da sexta-feira. Se você chegar na outra segunda e ouvir outra coisa e tomar posse, acabou, irmãos. Aí você não pegou nada, você não tem nada nas mãos. Porque aí o Senhor fala, mas o que verdadeiramente essa minha filha quer? É o que ela me pediu na segunda, na quarta ou na sexta? Andréia, a paz do Senhor, Uzer, a paz de Deus. É por isso, irmãos, que eu sou uma pessoa, eu estou falando de mim agora, a irmã Adriana, de vocês, Eu não gosto muito, irmãos, desse negócio. Eu vejo gente, irmãos, todo dia. É uma profeciada danada. É todo dia. E é um monte de gente pegando. Só que aí, no fim, não acontece. E a pessoa começa a falar de Deus. Porque Deus não cumpre. Paz de Deus, viu, irmã Andréia? Seja bem-vinda.
Deus não cumpre. Porque a irmã fulana não tem poder. O outro profeta não tem poder. Poliana, paz do Senhor. Lia, paixão, paz do Deus. E fica falando, irmãos, das pessoas. Elizabeth, a paz de Deus. Mas esquece que muitas coisas não somos nós que fazemos errado. Fique parado e espere até que do alto o Senhor te revista de poder, que do alto o Senhor lhe entregue aquilo que é teu. Cuidado, irmãos, para não ficar igual o povo, como se fosse uma folha seca, que o vento bate e vai levando para qualquer lado. Se o vento bater da esquerda para da direita, vai para a direita, mas se bater da direita para a esquerda, vai para a esquerda. Se não tiver vento, cai no chão e ali fica. Não pode, irmãos, a gente tem que se firmar. O alicerce que Cristo está dizendo aqui, requerendo de mim, de você, é a gente se alicerçar e aprofundar, colocar os nossos alicerces em quem? Em Deus. Através de quem? De Cristo. Não tem outro representante, irmão, na terra a não ser Cristo. Ele é o nosso intercessor que hoje nos dá livre acesso de conversar com Deus, de chegar mais próximo do Pai. É Cristo, através de Cristo. Como, irmão? É aprendendo, irmãos, é lendo. Começa ali em Mateus, começa a ver a história de Cristo, como ele era, o jeitinho dele, como ele fazia as coisas. E você vai começar a ter os seus olhos abertos, que você vai ver que muita coisa que você tem visto por aí não é o certo, porque Cristo não foi dessa maneira. E ele é o nosso bom pastor, ele é o exemplo principal para se achegar, para fazer com que a gente se achegue mais perto do Senhor. Não quer dizer que você vai ser perfeito como ele, porque ele foi o único. Mas a gente vai tentar a entender como ele agia, a entender como ele fazia, as coisas como ele realmente era e como ele quer que a gente seja. Parar de ficar aceitando esse Cristo que é paz e amor, irmãos. E veio aqui para passar a mão no pecado de todo mundo. Isso é uma mentira. Cristo veio para trazer o povo ao arrependimento. Não foi para continuar nos seus erros, nos seus defeitos. Ele não condenou ninguém, mas o que ele falou? Vai e não peques mais. E as pessoas ficam aí, foram tão mudados, mas sabe por que muito tem caído nesse Jesus que só tudo é a paz e amor e tudo? Não, eu errei, mas Cristo eu posso continuar fazendo porque ele me perdoa. Não é bem assim, irmãos. Então, cavar para alicerçar os nossos alicerces na rocha que é o Senhor, é compreender quem é Cristo. O porquê que ele veio. O que foi conquistado. Quem foi que ele deixou aqui. Quem é o Espírito Santo. Como ele se movimenta. Será que eu e você tem poder de mandar no Espírito Santo? Será que a gente, como réis humanos, temos poder de manipular a mão do Senhor do que ele tem que fazer ou deixar de fazer? Nós não temos, irmãos. E o que a gente tem visto é as pessoas, tem gente desafiando até Deus, ensinando as pessoas a desafiar Deus. E quem desafia Deus e fica vivo para contar? Jó lutou. Jacó lutou e ficou coxo. Então ninguém aqui, irmãos, pode ser tão ingênuo assim de não aprender, tem que aprender. Alicerce, quando Cristo fala que cavou para aprofundar, para colocar os alicerces na rocha, é porque foi se aprofundando e conhecendo como é que Cristo agia, como é que Deus age também. Irmãos, Deus é bom, mas ele é justo, e a justiça de Deus não é igual a minha e a tua. Irmã, por quê? Porque ele é o único que conhece o passado, o presente e o futuro. Então ele sabe quem você foi, ele sabe os seus passos de agora e sabe os seus passos do futuro. Ele sabe isso de todos nós. Então não adianta as pessoas tentar maquiar, se esconder, achando que pode esconder do ser humano. Mas de Deus ninguém esconde nada. Educa a paz do Senhor. Aí quando ele vem com conserto, ou quando ele vem para fazer justiça, e às vezes a pessoa fica, mas eu não estou entendendo. Olha, cuidado, tem que se examinar. Se examina, pergunta para Deus, tem algo que está ali, não anime, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Não está alinhado com aquilo que a palavra fala, irmãos, pede perdão a Deus, se conserta. Isso também é se aprofundar, é estar cavando, para que cada vez mais o seu alicerce esteja fundamentado na rocha que é Deus.
Então é um recado da paz de Deus. Vamos terminar essa semana, que essa semana foi bem isso. O Senhor nos mostrando, nos falando que precisamos confiar. Se totalmente a gente confiar, e como a gente cada dia confia mais, a gente firma mais a nossa confiança em Deus, aprendendo dentro da palavra, aprendendo quem é Ele, aprendendo como Ele se movimenta, o jeitinho de cada um deles, para a gente poder cada dia mais estar mais forte, irmãos, porque precisamos disso. E nunca deixe, irmãos, de pedir para Deus aprimorar o dom do discernimento na sua e na minha vida, porque muitos enganos estão por chegar. E se a gente não estiver, no mínimo, firmado e fortalecido no Senhor, na palavra dele, a gente pode ser enganado, como muitos já estão. Então nós temos que se firmar. O que o Senhor tem falado de umas 2 semanas para cá, e o que eu tenho sentido, tá, irmãos? Eu estou dizendo já desde o espiritual mesmo, espiritualmente dizendo, que a gente tem que se preparar, irmãos. Temos que nos firmar mais, temos que nos alicerçar mais no Senhor. Porque aí, irmãos, pode acontecer o que for. Não vai ninguém, Pietro, a paz do Senhor, vai nos tirar do caminho que nos leva à salvação. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Quem puder ler o versículo 6 inteiro. E se puder, dá uma olhadinha no 7, no capítulo 7, irmãos. É muito bonito. Tem palavras de ensinamento da parte de Cristo para mim, para a tua vida. E sempre é bom aprender. Aprender de Deus. Não de homens, mas do Senhor. Diretamente na fonte. A palavra ainda a gente tem o livre acesso de poder manusear, de poder estar com ela na mão, de poder ter esse contato e essa alegria, irmãos. Porque cada vez que a gente começa a ler e o Senhor mesmo começa a lhe mostrar e você começa a falar, não, mas o Senhor está se revelando, olha que legal, vou continuar, e ali você lê 1, 2 capítulos, quando você vê, você nem viu quantos capítulos você leu, porque você foi ali tomado pelo Espírito Santo, aquilo que Deus queria que você entendesse dentro desses capítulos da palavra, que o Senhor quer que todos nós compreendamos. E é muito gostoso, irmãos, sentir Deus se revelando para a gente através da palavra dele. São coisas que só quem faz sabe explicar. Só quem tem essa vontade, esse desejo. É como eu falo para os irmãos aqui. Estou aqui falando há 47 minutos já. Uma palavra que o Senhor deu um pouquinho antes de eu vir. Eu ia falar mais uma vez aqui. Não é mentira, irmãos. Eu ia falar outra coisa. Porque eu já tinha meditado. Está falando com o Senhor outra coisa. E ele simplesmente mudou. Por quê? Porque era necessário. E eu não tenho nada escrito aqui. A única coisa que eu escrevo aqui é os nomes e o capítulo e o versículo. Porque isso aqui eu até escrevi errado, é 46, eu coloquei 43. Mas se puder ler o do 43 também, a partir do 43 também tem ensinamento ali. Lê o capítulo inteiro, o capítulo 6 de Lucas, o capítulo 7. Para que você, é final de semana, eu sei que domingo é dia das mães, nós vamos orar aqui para as mães, né, de todas as nações da nossa nação, mas é uma coisa que a gente tem que ter esse hábito. Ah, irmão, tem que ficar... Não, irmãos, cada um no seu tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um, mas que esse tempo seja você e Deus. Tira esse momento. Não dá para ler o capítulo inteiro, ler 2, 3 versículos, mas fica ali. Fala, pai, eu li, eu acho que eu entendi. O senhor pode me revelar mais o que o senhor queria dizer aqui? E você vai ver, irmãos, que o Senhor vai fazer você até reler. E quando você relê, parece que algo fala dentro de você e você começa a ter uma compreensão diferente daquilo da primeira vista que você leu. É Deus se revelando. Mas precisa ter esse passo. Por isso que Cristo fala, tem que cavar, tem que se aprofundar. Para aprofundar bem, para colocar o alicerce na rocha, que é o Senhor. E sem fazer isso, não tem como alicerçar sem Deus. Firme e totalmente. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar agora. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Neide Souza, a paz de Deus. Agradecer por mais uma semana, mais uma vez que termina. Agradecer por tudo. E que o final de semana, além do Dia das Mães, que é no domingo, em nome de Jesus, seja um final de semana abençoado e cheio da presença de Deus, que é o mais importante. Tá bom, irmãos? Nós vamos orar.
Perdão, vamos agradecer ao Senhor. Se assim você tiver fé, desejar, pegue lá seu copo com água, se você ainda não pegou. Se não tem, não tem problema, levante as suas mãos em direção à sua caixa d'água. Vamos orar para que Deus coloque poder ali para curar, para libertar, para transformar a sua família, a sua casa. Às vezes tem alguém próximo que vai chegar lá, vai tomar dessa água, mas já vai ser abençoado porque você tem orado. Irmãos, tem que colocar a nossa fé em ação. E a fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu e a convicção que vai acontecer através de Cristo Jesus. Então a gente tem que orar. Aí, o marido, a esposa, o filho, a filha precisa de libertação. Ora, irmãos, de manhã, se não orar agora com a gente, depois faça uma oração, levante as tuas mãos para os altos, todo dia passe, Pai, derrama poder na minha caixa d'água, todo aquele que tomar dessa água, onde eu usar essa água, aquele que precisa ser liberto, ser curado, que as portas sejam abertas. Às vezes tem alguém que precisa de uma porta de emprego aberta. Irmãos, tem que orar todos os dias, até que isso aconteça na tua vida. Isso é ter fé. E confiar, Pai, olha, passou um dia, não aconteceu, Pai, olha, ainda não aconteceu, mas eu creio, eu oro de novo. Eu creio que essa água está abençoada por Ti. Há poder para libertar, para curar, para salvar, para abençoar, para abrir portas, para transformar o coração de pedra no coração de carne. Irmãos, tem que ser uma diária, tem que ser diário, tem que ser uma busca. Por isso que eu digo cavar. Que o Senhor, eu entendo que Cristo está querendo dizer o cavar, ou você cavar mais fundo, é você todos os dias estar ali buscando e profetizando, porque assim vai ser, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Nós vamos orar agora, e eu creio, irmãos, que Deus é Deus para operar o milagre que você precisa. Não sou eu que faço milagres, quem faz é Deus. Toda a honra e todo o poder é dele. Então vamos orar e buscar desse que tudo pode, que pode fazer aquilo que para você talvez está morto, não tem jeito, se tornar vivo e trazer, ser sinal, ser um memorial vivo, quer dizer, para que todos aqueles que o Senhor colocar no caminho possam ver e falar, olha, isso aqui é um milagre do Senhor. Olha, aconteceu dessa forma comigo. E aquela pessoa falar, meu Deus, o Senhor está falando através dessa vida, porque eu estava vivendo isso, então quer dizer que eu também vou vencer. Irmãos, é para isso que serve o testemunho. Não é para engrandecer placa religiosa, nem apóstolo, nem profeta, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado e para fortalecer aquele que está caído. Não é para tomar para si a glória. Caçador de dimas, a paz de Deus. Não é para tomar a glória para si próprio. É para glorificar o nome dele e dar honra e glória a ele. Tá bom, irmãos? É para isso que a gente serve como testemunho, quando a gente dá um testemunho. Roubere a paz de Deus. Não é para enganar nem atrair as pessoas para ficar preso nesse evangelho pobre. Que eu falo pobre, porque o nosso Deus é rico. Rico em palavras, rico em sabedoria, rico em abençoar, rico em justiça. Mas não esse Deus que estão vendendo aí. Um Deus que precisa do teu dinheiro, que precisa de tudo teu. Sendo que é dele todas as coisas. Então, meu irmão, vamos aprender na palavra para não ser enganado. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. É mais uma madrugada que estamos terminando aqui. A obra que o Senhor me confiou, a obra que tem crescido, a obra que tem alcançado vidas, em nome de Jesus, que toda a honra e toda a glória sempre estou dando ao Senhor aqui, e os meus irmãos também, porque nós cremos que assim como o Senhor foi com o teu povo no deserto, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, assim como o Senhor foi com cada um que o Senhor separou para ser um marco, para ser um testemunho vivo na vida de muitos, como o Senhor fez com Davi, que tirou de trás das malhadas e trouxe para reinar um povo, ser rei de um povo numeroso. O Senhor assim fará na vida daquele, dentro do cenário de que cada um aqui necessita. Obrigado, meu Deus, porque às vezes as pessoas olham para algumas vidas e dizem, não vai sair dessa, não vai melhorar. Isso. Não, o Senhor é o único que dá o ponto final, é o Senhor que sabe de todas as coisas. E o Senhor sempre faz com que essas pessoas se levantem e sejam colocadas num lugar de honra. Não para humilhar ninguém ou para ficar soberbo, mas para as pessoas entenderem que o Senhor tira sim aquele que está prostrado e coloca no lugar de honra. Assim como o Senhor fez com José. Então, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é este Deus.
Um Deus que foi no passado, continua sendo no dia de hoje e será para a eternidade. Então visita cada pedido, cada oração, cada clamor, cada nome que está no caderno de oração novamente, cada vida que está aqui na live, cada vida que vai escutar hoje, amanhã, depois, daqui um ano em outra plataforma, ou não importa o dia e a hora, importa que a tua palavra, a partir do momento que a gente ouve, que a gente toma posse dela, ela entre em vigor. E ela não volta vazia antes que se cumpra aquilo que o Senhor determinou. Pai, freia a boca daquele que levanta falso, levanta calúnia contra os teus filhos. Tem vidas que têm sido perseguidas pela língua de pessoas, mas o Senhor é um Deus que coloca por terra toda língua ferina, toda língua que se levanta para amaldiçoar a vida de um filho e filha do Senhor. Deus amado, Deus bendito, nós repreendemos essa língua, colocamos diante do teu altar para ser mandado para um lugar determinado por ti, de lá jamais volte. Esse espírito de língua caluniosa, de língua mentirosa já caiu por terra em nome de Jesus. Toda mentira, todo engano está destruído na vida dos teus filhos em nome de Jesus, porque aquilo que está oculto, o Senhor levanta, quer seja para o bem ou para o mal, mas é para abrir os olhos dos teus filhos em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, levanta esse povo, os teus filhos de mesas que não eram para estar. Meu Deus e meu Pai, ajuda com que cada um de nós sempre ouçamos a sua voz. Não nos deixe, Pai, sem a tua orientação, sem a tua direção. É o que eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por visitar os casamentos, assim como da Luane e do Wagner, assim como de outros filhos e filhas do Senhor que pediram aqui pelos seus casamentos. Eu creio na restauração vida do Senhor. Eu creio na movimentação sobrenatural nessas vidas através do Senhor, que muda sim aquilo que para muitos está acabado. O Senhor reata e de uma maneira sobrenatural, muito melhor do que foi. Pai, assim como a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, que esses casamentos sejam também renovados pelo poder dessa palavra. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. E eu já te louvo, porque creio que assim está sendo feito, para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, assim seja não só nos casamentos, mas na saúde, na vida espiritual, na vida financeira. Pai, nos passos dos teus filhos, ministerialmente e espiritualmente falando. Que em nome do Senhor a cada dia nós possamos estar cada vez mais firmados na rocha que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o vento que o inimigo às vezes tenta soprar, que as águas que ele tenta jogar, os laços, o impedimento que ele tenta colocar para fazer com que o teu povo caia ou se paralise, já caiu por terra em nome de Jesus. Todo medo, Pai, já foi afastado das nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Porque o medo não é do Senhor, é o diabo, o inimigo das nossas almas, que coloca o medo para o teu povo não romper. Mas haverá um rompimento da parte dos teus filhos. Os grilhões estão sendo cortados, a espada do Senhor está sendo desembanhada para cortar todo o laço, todo o embaraço do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço, porque creio que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Uma liberdade santa, uma liberdade abençoadora, uma liberdade que nos faz caminhar em passos, passos que nos levam sempre ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado pelo poder que eu creio que o Senhor derramou em cada copo com água, em cada torneira, em cada fruto de água, cada mão levantada, as caixas d'água do teu povo. Que assim seja em nome de Jesus derramado poder para curar, para libertar, para transformar, para salvar, principalmente em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por cada filho do Senhor também que esteve aqui nessa live, que em nome de Jesus vão também ouvir esse áudio em algum momento. Pai, eu creio que eles vão ser abençoados por Ti. Eles vão ser ali tocados pelo Senhor, para que em nome de Jesus eles sejam também ferramentas nas Tuas mãos, para levar as Tuas boas novas para todo aquele que precisa. Obrigado, meu Deus, por nos ajudar a continuar sempre seguindo em frente. Obrigado, obrigado, obrigado em nome de Jesus Cristo. E eu dou glória, Pai, porque eu creio que assim está sendo feito. Pai amado, Pai bendito, antes de terminar aqui, eu coloco diante de Ti mães, filhos, porque tem mães que não vão passar com seus filhos porque partiram, ou estão vivos, mas estão distantes. Filhos que às vezes vão passar esse ano sem suas mães, como é a Sara, que o Senhor possa, a Sara, o irmão Abel, que vão passar o primeiro, Dia das Mães sem a irmã Arenilda, como assim outros
vão passar sem seus pais ou seus filhos, mas o Senhor é um Deus que consola e que conforta. Meu Deus e meu Pai, dê força ao teu povo que perderam as suas mães ou perderam seus filhos, que vão passar um dia que às vezes para muitos, enquanto vai ter muita alegria, outros vão passar meio reclusos e tristes, mas o Senhor é um Deus que recolhe toda lágrima e transforma em alegria e em bênção. Que o Senhor seja a força dessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu estou apresentando sim essas duas pessoas, filhos que perderam suas mães, que já foram ou estão vivas, mas estão distantes, e mães que perderam seus filhos também, que podem já ter partido ou verdadeiramente estão distantes. Mas o Senhor é um Deus que manda o Espírito Santo de Deus para consolar. Que as palavras de amor, palavras de graça que o Senhor sempre tem para nós, que assim seja para essas vidas, para que eles se sintam acolhidos, tanto as mães como os filhos se sentam acolhidos nesse dia, que para muitos é um dia onde muitos vão estar se alegrando, vão estar ali se presenteando, mas maior do que o presente é a palavra de Deus, é o profetizar, é o dar a bênção, levar a bênção da palavra de Deus para essas vidas, que a palavra do Senhor, que é bela, é perfeita, seja na vida de cada uma das mães. Eu também sou mãe e recebo em nome de Jesus, que as palavras que vêm do Senhor, que o Senhor separou para todas as mães, para todos os filhos que vão estar aí comemorando esse dia, mas talvez longe das suas mães, que sejam acolhidos, que tenham palavras para abençoadoras, para abençoar a vida das mães, dos filhos, assim, Pai, no geral, porque eu sei, Pai, como é difícil. Muitas das vezes, e onde muitos estão se alegrando, tem muita gente triste. Então eu estou orando, Pai, não só para aqueles que vão estar em família, alegres, também leva ali, Pai, a alegria, a bênção, a graça, a Tua misericórdia, mas principalmente para essas vidas, que em vez de estar alegres, sempre tem um momento de tristeza. Mas o Senhor é um Deus que abençoa, que cura, que abraça e que dá esse acolhimento em dias que muitas às vezes, enquanto uns estão muito alegres, estão ali passando por alguma tristeza. Então, Pai, é por esses tantos os que vão passar em alegria em família, porque estão unidos, estão ali arraigados, mas também aqueles que não têm como se alegrar nesse dia. Tá bom, Pai? Em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor e agradeço, profetizo as bênçãos do Senhor, a Tua presença e o acolhimento através do Espírito Santo, o abraço nessas vidas, em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor seja a força deles e que verdadeiramente aqueles que vão passar em unidade, unidos com suas mães e seus filhos, sejam também abençoados, porque a alegria do Senhor também ali chegará. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmã Thaís, a paz de Deus, seja bem-vinda, viu? Gigi Arandas, a paz do Senhor. A paz de Deus, meus irmãos. Para todas as mães que estão aqui, as que vão ouvir depois, Feliz Dia das Mães. Eu falo assim, Feliz Dia das Mães para aquelas que realmente estão aqui, estão com seus filhos, vão passar com seus filhos, mas eu fico sempre assim, irmãos, eu sempre penso no outro lado. É super legal, irmãos, a gente presentear, a gente abraçar, mas tem muita gente que não vai poder nem abraçar. Como meu esposo, né, perdeu o irmão, a mãe dele não vai poder abraçar, tá faltando um filho. Né? Tem a Sara, que perdeu a mãe também, que é nossa irmã lá do grupo. A irmã Arenilda partiu esse ano e não vai ter a mãe para abraçar. Então que nós possamos nas nossas orações, tá, irmãos, orar por essas vidas. Porque enquanto a gente está se alegrando, porque graças a Deus eu tenho minha mãe viva, e eu tenho, minha mãe mora perto, mora aqui na frente de casa, então eu tenho como. Agora quem não tem, como é que faz? Então eu penso sempre nesse outro lado. Vídeos para edificação. Oi, irmã Thaís, a paz de Deus. Então eu sempre penso nesse outro lado. Tá, irmãos? Que vocês também na sua oração, no seu momento de alegria, tenham um tempinho e leva a tua oração para essas vidas. Para filhos que perderam mães e para mães que perderam seus filhos. Tanto mesmo, perderam mesmo, como às vezes, né, por alguma desavença, estão longe. Mas o Senhor é Deus para acolher essas mães. Feliz Dia das Mães para você, meu irmão. Amém, viu, irmã Márcia? Para a irmã também. Que em nome de Jesus, o Senhor, através do Espírito Santo, lhe abrace e está ali, né? Tem seus filhos, tem seus netos. Seja um dia abençoado. Para a honra e glória do Senhor. E assim para todos vocês, viu, minhas irmãs que são mães, filhos que têm mães, tá bom?
mas sempre lembrem daqueles que não vão estar alegres, irmãos, por mais que a gente fale, a gente possa até às vezes ir lá mandar uma mensagem de força, mas é difícil para quem não tem essa pessoa perto. Então, com as nossas orações, vai ser um dia que eles vão passar, na medida do possível, fortalecidos através das orações daqueles que estão alegres, mas também dividindo a sua alegria com essas vidas. Tá, irmãos? Esse é o meu jeitinho, tá? Quem puder fazer, eu peço e já agradeço para os irmãos, porque não é fácil mesmo, né? Eu já passei também tempos de, às vezes a gente pode estar vivo, mas passou tempos que não tem como presentear, às vezes a mãe, ou o filho, às vezes não tem como presentear a mãe, e não é um dia legal, a pessoa passa meio irritado, triste. Então não é o presente, mas sim o que a gente demonstra, é o amor, porque às vezes você não tem para dar, vontade seria de dar, mas a gente levar ali uma palavra, uma bênção da parte de Deus, uma palavra de bênção, para que essas vidas possam ali se agarrar e se fortalecer e passar esse dia bem, viu, irmãos? É o que eu lhe peço a vocês, tá? Marcos Lima. Mais uma vez, irmãos, bom final de semana a todos, um feliz Dia das Mães para todos aqui, pais e mães, né? Porque tem pais que são pais e mães, em nome de Jesus, que vocês tenham um dia alegre junto dos seus filhos, e aqueles que não têm nem mãe, nem tão perto dos seus filhos, também sejam abraçados pelo Senhor. Tá bom? Não fique triste às vezes, viu, irmão, minhas irmãs e meus irmãos, você não tem nada para dar, mas o nada, não, assim, materialmente falando, mas se você pegar e ter uma palavra, profetize, ore a palavra de Deus, abençoando sua mãe, o filho abençoando a mãe abençoando o filho, eu acho que é muito mais precioso e mais forte do que qualquer presente. Tá bom, irmãos? Então vamos também fazer isso pelo próximo, orar no momento que a gente está ali feliz, mas a gente orar para que essas famílias também sejam abraçadas. Amém, irmãos? Bom final de semana, um sábado abençoado para todos vocês, que a graça e paz esteja com vocês. Para quem é novo aqui, eu só volto na segunda-feira a partir das 11h55, nós só fazemos live das 11 de segunda a sexta às 11h55, tá? Sábado e domingo eu não faço live mesmo, a não ser que Deus, por assim extraordinário, às vezes ele faz e eu não tenho problema de vir. Mas eu já digo aqui que não tem. Se tiver, o Senhor vai reunir quem tem que estar e assim vai ser. Tá bom, irmãos? Mas sábado e domingo não